Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos encontros mais transformadores das Escrituras, o de Jesus com Maria Madalena, ali no Jardim da Ressurreição. E olha, isso é muito mais do que uma história. É quase um mapa para a nossa própria jornada de fé. Mostra o poder da perseverança e o que acontece quando a gente ouve aquela voz que nos chama pelo nome. Tudo começa com esse grito de angústia de Maria. E é um sentimento que a gente conhece, né? A perda, a confusão, aquela sensação de que Deus está ausente. Mas o que a mantém ali, firme, é o amor dela. Ela não vai embora. E é essa fidelidade, mesmo no meio do luto, que prepara o palco para o milagre que está para acontecer. Pensa só, Pedro e João veem o túmulo vazio e, bom, voltam para casa. Mas a Maria, ela fica. O amor dela é tão forte que ela se recusa a aceitar aquele vazio. Ela continua procurando, sabe? Esperando contra toda esperança. E é essa teimosia do coração que faz toda a diferença. Aqui a gente vê três reações bem diferentes. Pedro, que representa a autoridade, ele constata o fato. O túmulo está vazio. O discípulo amado, movido pelo amor, vê os mesmos sinais e crê de forma intuitiva. Mas a reação de Maria, é outra coisa. Ela personifica a perseverança. É o amor insistente dela que a prepara para um encontro direto, pessoal. E essa perseverança a leva para a primeira visão dentro do túmulo. É aqui que o cenário de morte, de perda, é radicalmente transformado. O que era um lugar de luto está prestes a se tornar um lugar de glória divina, um novo Santo dos Santos. Quando ela se inclina para olhar, não encontra um corpo, mas mensageiros celestiais. A descrição é super precisa. 2 anjos, vestidos de branco, um na cabeceira e outro nos pés. E claro, essa disposição não é por acaso, não é aleatória. É um símbolo poderosíssimo. Então fica a pergunta, por que essa disposição tão específica? A resposta nos leva de volta lá para o coração do Antigo Testamento. É ali que a gente descobre o que aquele túmulo vazio realmente se tornou. A chave está aqui, o propiciatório da Arca da Aliança. No lugar mais sagrado do templo, a tampa da arca era como se fosse o trono terrestre de Deus, guardado por 2 querubins. Era o ponto de encontro entre o céu e a terra, onde a presença de Deus se manifestava. Certo, vamos entender isso aqui. A cena no túmulo espelha perfeitamente a arca. O túmulo selado é o novo Santo dos Santos. Os 2 anjos são os novos querubins. O lugar onde o corpo de Cristo repousou é agora o trono da misericórdia. A ausência do corpo ali significa que o sacrifício foi aceito. Aquele lugar de morte se tornou o epicentro da reconciliação entre Deus e a humanidade. Maria, ainda cega pela dor, se vira e vê uma figura. Ela não o reconhece. E esse momento de não reconhecimento é crucial, porque mostra que a ressurreição exige um novo jeito de ver, um olhar que vai além dos sentidos físicos. Jesus repete a pergunta dos anjos, mas adiciona algo fundamental: a quem procuras? Ele não pergunta o quê, mas quem. É um convite para ela mudar o foco da perda para a pessoa que está ali, presente, bem na frente dela, mesmo que ela ainda não consiga ver. A confusão de Maria, ao pensar que Jesus é o jardineiro, isso é carregado de uma ironia teológica profunda. Cristo é, de fato, o novo jardineiro, o novo Adão, que cultiva a vida no jardim da ressurreição. E nesse novo Éden, o papel de Maria Madalena inverte completamente o de Eva. A mulher que no primeiro jardim anunciou a morte é substituída pela mulher que, neste novo jardim, anuncia a vida. E aí vem o ponto de virada de toda a história. Uma única palavra, o nome dela, pronunciado pela voz inconfundível do Mestre. Não foi a aparência, mas o som da voz, a intimidade daquele chamado pessoal que, finalmente, abriu os olhos dela. Isso cumpre perfeitamente a profecia do bom pastor, não é mesmo? É o chamado pessoal pelo nome que quebra as barreiras do luto. A mensagem aqui é que Deus nos conhece intimamente, vê a nossa dor e nos chama para fora da nossa escuridão. E a resposta de Maria, Rabuni, mestre, é o reconhecimento total, a volta da discípula ao seu Senhor. Naquele ímpeto de alegria, Maria tenta se agarrar a ele. Mas Jesus a detém com uma instrução que muitas vezes é mal compreendida: não me segures. Isso não é uma rejeição, de forma alguma. É uma lição fundamental sobre a nova natureza do relacionamento deles. Jesus está ensinando ela a passar do toque físico para o toque da fé. O relacionamento deles não pode mais ser baseado na presença física, terrena.
Ele a convida para uma união mais profunda, espiritual, a reconhecê-lo não só como o homem que caminhou com ela, mas como o Senhor em sua glória divina. Essa instrução tem, na verdade, um propósito triplo. Primeiro, Jesus a convida a elevar a fé, a reconhecê-lo em sua divindade. Ao mesmo tempo, ele a impulsiona para a missão. A alegria do encontro não pode ser contida. E, por fim, ele a prepara, e a todos nós, para uma nova forma de presença. Não mais física, mas através do Espírito. A proibição do toque, então, não é um fim, mas um começo. O começo da missão dela. Porque todo encontro verdadeiro com Cristo termina, na verdade, com um envio. Essa é a mensagem que ela tem que levar. E reparem na novidade extraordinária aqui. Pela primeira vez, Jesus chama os discípulos de meus irmãos. Através de sua morte e ressurreição, ele estabeleceu uma nova família, nos adotando como filhos e filhas do Pai. É importante notar a distinção cuidadosa que Jesus faz. Ele não diz nosso Pai, mas meu Pai e vosso Pai. Ele é filho por natureza, nós somos por graça e adoção. Essa única frase preserva a divindade única dele e, ao mesmo tempo, nos eleva à dignidade de filhos de Deus. E é por causa dessa missão que a tradição deu a Maria Madalena esse título glorioso. Ela, a primeira testemunha, foi enviada para anunciar a notícia fundamental da nossa fé, aqueles que seriam as colunas da igreja. A autoridade dela não vem de um cargo, mas da experiência direta com o ressuscitado. E assim, a história se fecha numa simetria perfeita. A mulher, por meio de quem a morte entrou no primeiro jardim, agora se torna a primeira a anunciar a vida eterna no novo jardim. A dignidade da mulher é plenamente restaurada no coração do mistério da Páscoa. A experiência de Maria Madalena no jardim é um modelo para todos nós. Ela nos ensina que o amor perseverante nos mantém firmes na escuridão, que os nossos túmulos podem se tornar lugares de encontro, que Deus nos conhece pessoalmente, que a nossa fé deve maturar e que, uma vez que encontramos o Senhor, somos enviados para anunciá-lo. E essa reflexão toda nos deixa com uma pergunta. Naqueles nossos momentos de deserto espiritual, de aparente ausência de Deus, o que a gente está procurando de verdade? Será que estamos com o olhar fixo na perda, no túmulo vazio do passado? Ou, como Maria, estamos dispostos a perseverar, a ouvir o nosso nome ser chamado e a reconhecer o jardineiro que está bem ali na nossa frente, cultivando vida nova onde a gente menos espera?